Por que seu carrinho de compras não para de ficar mais caro? Quase ninguém percebeu o momento exato em que aconteceu. Mas, em algum ponto silencioso nos últimos anos, fazer compras no supermercado deixou de ser uma tarefa comum e passou a ser uma pequena crise semanal. US$ 100 que antes enchiam um carrinho inteiro, hoje parecem desaparecer entre algumas sacolas. Café, carne, ovos, frutas, pão, praticamente todas as categorias de alimentos estão mais caras do que estavam um ano atrás. E não é impressão, não é exagero, é matemática. É economia real batendo na porta da cozinha de milhões de pessoas. Inflação dos alimentos, custo de vida, economia americana, tarifas comerciais, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. E o resultado aparece no momento em que alguém passa o cartão no caixa do supermercado. Os dados são claros. No mês de agosto, os preços de alimentos consumidos em casa, aquilo que compramos no mercado, registraram o maior aumento mensal desde agosto de 2022. Pode parecer pequeno quando se olha rapidamente para o número de 0,6% em um único mês, mas a história muda completamente quando se olha o quadro completo. Quando se soma esse aumento aos últimos anos de inflação acumulada, o impacto se torna brutal. No comparativo anual, os preços dos alimentos subiram cerca de 3,2%. E isso acontece sobre uma base que já havia aumentado quase 30% desde 2020. Ou seja, cada novo aumento não começa do zero. Ele se empilha sobre os anteriores, camada sobre camada, transformando lentamente o custo de viver em algo cada vez mais difícil de sustentar. Se você olhar um pouco mais de perto os números, a situação fica ainda mais impressionante. O café, por exemplo, subiu quase 21% em apenas um ano. A carne bovina aumentou aproximadamente 14%. Os ovos subiram quase 11%. E mesmo itens aparentemente simples, como frutas, estão acompanhando essa tendência. Maçãs subiram mais de 9%, enquanto bananas aumentaram mais de 6%. Parece pouco quando se olha cada item isoladamente, mas quando todos os produtos sobem juntos, ao mesmo tempo, mês após mês, o impacto final no carrinho de compras é enorme. Agora imagine algo curioso. A maior parte das pessoas acredita que esses aumentos são apenas consequência da inflação natural da economia. Algo inevitável, algo que acontece com o tempo. Mas a verdade é mais complexa. Existe um conjunto inteiro de forças invisíveis empurrando os preços para cima. Tarifas comerciais, custos de produção, escassez de mão de obra, problemas climáticos, estratégias corporativas e até decisões políticas feitas a milhares de quilômetros de distância do supermercado mais próximo. E é aqui que a história começa a ficar realmente interessante. Durante a campanha presidencial de 2024, uma promessa foi repetida inúmeras vezes diante de multidões. A promessa de que os preços dos alimentos seriam reduzidos, de que o custo do supermercado cairia rapidamente, a promessa de que as famílias voltariam a respirar financeiramente. A mensagem era simples. Se certas políticas fossem implementadas, os preços cairiam, os carrinhos de compras ficariam mais baratos, o problema seria resolvido. Mas algo curioso aconteceu depois da eleição. Pouco tempo depois, em uma entrevista, veio uma admissão surpreendente. Uma frase curta, mas extremamente reveladora. A frase foi a seguinte: é muito difícil fazer os preços caírem depois que eles já subiam. Essa frase muda completamente o contexto da história, porque ela revela algo que economistas sabem há décadas. Preços raramente voltam para baixo. Uma vez que eles sobem, o máximo que normalmente acontece é que passam a subir mais devagar. E isso nos leva a uma pergunta importante. Se baixar preços é tão difícil, por que eles continuam subindo tão rápido? A resposta começa em algo chamado tarifas comerciais. Tarifas são basicamente impostos sobre produtos importados. Quando um país decide cobrar tarifas sobre determinados bens estrangeiros, o custo desses produtos aumenta imediatamente para os importadores. E como esses importadores precisam continuar vendendo seus produtos, eles repassam esse custo ao consumidor final. Em outras palavras, tarifas funcionam muito mais como um imposto indireto sobre o consumidor do que como uma penalidade contra países estrangeiros. Pegue o café como exemplo. Os Estados Unidos simplesmente não produzem café em grande escala. Isso significa que dependem quase totalmente de importações. Em 2024, aproximadamente 35% do café importado pelos Estados Unidos veio do Brasil, representando quase 2 bilhões de dólares em comércio. Agora imagine o que acontece quando uma tarifa de 50% é aplicada sobre esse produto. O preço não sobe lentamente, ele dispara imediatamente ao longo da cadeia de suprimentos. E o café não é o único exemplo. Bananas, por exemplo, são outro produto amplamente importado. E embora exista a ideia política de que produzir tudo domesticamente seria a solução, a realidade agrícola não funciona dessa forma. Certos produtos simplesmente não podem ser cultivados em grande escala dentro do território americano. Isso significa que o país continuará dependendo de importações, e qualquer tarifa aplicada a esses produtos inevitavelmente aparece no preço final. Mas isso ainda é apenas parte da história. Outro fator poderoso empurrando os preços para cima é algo muito menos discutido: a escassez de gado nos Estados Unidos. Após anos de secas severas e aumento no custo da ração animal, o rebanho bovino americano caiu para um dos níveis mais baixos em décadas. Menos gado significa menos carne disponível no mercado.
E quando a oferta diminui, enquanto a demanda continua alta, os preços sobem. É uma regra básica da economia. Reconstruir um rebanho leva anos, não meses. E especialistas do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos já alertaram que os preços da carne podem permanecer elevados até 2026 ou além. Agora, adicione mais uma camada a essa história. Os custos de produção agrícola também estão subindo. Combustível mais caro, fertilizantes mais caros, transporte mais caro, mão de obra mais cara. Agricultores enfrentam um cenário em que produzir alimentos custa mais a cada ano. E esse aumento inevitavelmente aparece no preço final pago pelo consumidor. E então existe algo ainda mais sutil acontecendo dentro dos supermercados, algo chamado shrinkflation. Shrinkflation é uma estratégia utilizada por muitas empresas quando elas não querem aumentar visivelmente o preço de um produto. Em vez disso, elas reduzem discretamente o tamanho da embalagem. A caixa de cereal fica menor, o saco de batatas fritas vem com mais ar e menos produto. A garrafa de bebida perde alguns mililitros. O preço parece o mesmo, mas o consumidor recebe menos. Ao longo dos últimos anos, grandes empresas alimentícias utilizaram essa estratégia de forma massiva, e muitos executivos foram extremamente transparentes sobre o motivo. Enquanto os consumidores continuarem comprando, não existe incentivo real para reduzir preços ou aumentar o tamanho dos produtos novamente. E então chegamos ao último fator, o clima. Grande parte da produção agrícola dos Estados Unidos depende da Califórnia. O estado produz quase metade de todos os vegetais do país e mais de 3/4 de frutas e nozes. Mas secas prolongadas e restrições de água tornaram a produção mais difícil. E quando a produção agrícola diminui, a oferta cai e os preços sobem. Quando se juntam todos esses fatores, tarifas, escassez de gado, custos agrícolas, mão de obra limitada, clima extremo, estratégias corporativas, o resultado começa a fazer sentido. Não existe uma única causa para a inflação dos alimentos. Existe um conjunto inteiro de pressões econômicas atuando simultaneamente. E isso nos leva a uma conclusão desconfortável. A probabilidade de que os preços do supermercado realmente caiam no futuro próximo é extremamente baixa. O cenário mais otimista possível é simplesmente que os aumentos fiquem mais lentos, que a inflação diminua o ritmo, que o crescimento dos preços desacelere. Mas voltar aos preços antigos, aqueles que existiam antes de 2020, é algo que praticamente nenhum economista considera provável. E isso explica por que tantas pessoas sentem que algo mudou profundamente no custo de viver. Porque mudou. A economia moderna é uma rede complexa de decisões políticas, eventos climáticos, cadeias globais de produção e estratégias corporativas. E quando vários desses elementos se alinham ao mesmo tempo, o impacto aparece exatamente onde todos percebem primeiro, no carrinho de compras. Se você quer continuar entendendo como economia, política, estratégia empresarial e decisões globais moldam o mundo real, se inscreva no canal e deixe seu like, porque análises como essa continuam revelando os bastidores das decisões que realmente afetam o seu dinheiro. E o próximo episódio pode mostrar uma outra peça importante desse mesmo quebra-cabeça econômico.